mais um episódio do programa Eu Tu Elas, nesse lugar lindo que é a Casa Liz. E hoje eu convidei a minha família, meu pai e minha irmã, para a gente falar um pouquinho sobre a importância de ser pai. Como os pais são normais, pessoas normais que erram, que acertam, que tentam. Então hoje, gente, o episódio é com meu pai, Carlos Antônio Rajão, e com a minha irmã, Luciana Rajão. Bem-vindos ao programa Eu Tu Elas. Esses são os amores da minha vida. Tem outros, né, gente? Mas hoje é homenagem do Dia dos Pais. E eu queria estar aqui com meu pai e com a minha irmã, que ele é nosso pai. Eu divido. Ah, coitada! Divido. E a gente quer falar um pouquinho da importância desse papel de pai. Tem muitas pessoas que não têm esse papel. É uma pessoa que represente o pai, mas nós temos um pai, graças a Deus, que é o nosso pai maior, que supre essas necessidades, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu tô aqui com o papai para ele contar um pouquinho, gente, como é ser pai, qual que é o desafio de ser pai no dia a dia, como que é ser nosso pai. Ah, ser nosso pai deve ser muito fácil. Mas ser pai de duas mulheres lindas por fora e por dentro é fácil, né? Eu sou a mais parecida com ele. Olha, Cristiano, pai, eu acho que a responsabilidade é muito grande, né? A partir do momento que um casal decide ter filhos, às vezes está assumindo uma responsabilidade maior do que ele imagina que ele tem, né? Então, principalmente quando o filho é desejado e programado, porque às vezes acontece uns que escapam, né? Não era o desejo dos pais, mas a responsabilidade é muito grande, porque na verdade você está trazendo para a vida, né, uma pessoa que você tem que formar, você tem que educar, você tem que criar uma personalidade, um caráter, princípios, até você entregá-la para seguir seu caminho. E isso aí você não pode errar muito não, né? Você tem que ter 95% de acerto. Que eu brinco, que você gosta, né, que eu brinco às vezes que eu acerto 95% e tenho 5% de margem de erro, mas isso é uma brincadeira. Mas no caso de criação de filhos é isso mesmo, porque uma boa criação já é meio caminho andado para a pessoa ter o sucesso e felicidade na vida. Agora, se a gente cria às vezes alguns traumas, alguns problemas, aí é o resto da vida tentando consertar o que ficou errado na infância, né, na juventude. Tem gente que brinca, né, pai, que mãe é mãe, mas pai também é pai. E da mesma forma que a mãe tem muitos desafios, os pais também têm muitos desafios. Não, sem dúvida. Sempre falam que o pai é a cabeça da casa, ele é criação. Às vezes o pai trabalha muito e entrega a criação para a mãe, né, que hoje isso não existe mais. A responsabilidade é dos dois, principalmente para não ficar naquela situação. Às vezes o pai tenta corrigir e a mãe estraga, ou vice-versa, né? Então tem que ser um trabalho realmente em conjunto. E todo esse tempo o que prevalece é o amor, né? Você tem que ter amor em todas as etapas da criação. E falam que, na verdade, a pessoa se forma em 3 etapas, né? Até 5, 7 anos, quando é criança, que tem aquela tendência já de fazer birra, fazer pirraça e mostrar já um gêniozinho. E aí, nesse período, já se forma grande parte da personalidade da pessoa. E outra dos 7 aos 12, né, aquela fase saindo da infância indo para aquela criança, mas já achando que é adolescente. E depois dos 12 a 15, 18, que eles já se acham adultos, né? E hoje os filhos acham que eles sabem mais do que os pais, né? Então e a partir daí eu acho que está entregue, viu? A partir dos 18, aí a pessoa vai entrar para a faculdade e ali já entrando em outro ambiente, mas a criação até os 18 anos
é o que vai seguir pro resto da vida. Por sinal, você nos entregou para a vida muito jovem, né, pai? Eu costumo brincar que nós duas nos casamos muito jovens e que foi um privilégio para ele ter menos despesas com a gente, Não, duvido que foi privilégio, né? Ele gostava da gente dentro de casa. Como que foi, pai? Não, no caso de vocês, né, eu falo que uma coisa importante... Vou fazer uma pausa. Os nossos pais se separaram, né? Eu tinha 18 anos, a Cris 20. Nós fomos morar com o papai. Ele tinha tido recentemente uns probleminhas de saúde. Não parece, né? Que ele já teve algum problema de saúde, porque tem energia sobrando. Graças a Deus, né? E nós escolhemos morar com ele justamente porque durante a nossa infância ele morou um tempo fora. Foram 6 anos indo e vindo, né, pai? Esse momento foi muito desafiante para a gente, para você também, eu imagino. Eu estava falando nessa parte, nesse período da criação, até 6, 7 anos, depois 7 a 12, a 14, é importante a presença, né, dos pais. E no nosso caso, quando você tinha 6 para 7, a Cristiane 8 para 9, aí a família, a gente morava no Rio de Janeiro, a família veio para Belo Horizonte e eu continuei trabalhando no Rio. E a gente só vinha nos fins de semana, né? Então, na verdade, a gente tinha essa ausência durante a semana e procurava... Sem falar que a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Inclusive, para mim, depois eu fui fazer uma análise com o tempo, para mim isso foi um grande desafio, porque eu não conseguia incorporar a sua presença como uma autoridade sobre a minha vida, porque durante a minha rotina, ele não estava ali presente. Aos finais de semana, ele queria se fazer presente e queria demonstrar algum poder de pai. E aquilo para mim era muito estranho. Como assim? Era distante, Era né? distante uma semana, 5 dias da semana, ele não tinha algum poder sobre nós e de repente aos finais de semana ele queria se impor. Então quando você voltou de vez para casa, foi um grande desafio esse reajuste. E o que eu acho interessante a gente falar é que muitas vezes as pessoas têm que fazer escolhas na vida. E você teve que fazer essa escolha na época. Claro que pra gente foi um desafio, foi difícil. Eu lembro que eu chorava todo final de semana porque eu sentia muita falta. Eu passei um período da minha vida sempre... Eu descobri, gente, que eu queria fazer com que tudo que eu fizesse era para cumprir as expectativas dele sobre mim. Depois eu fui liberta. Amém. Mas eu tinha esse desejo de cumprir as expectativas dele em relação a mim. Mas as pessoas não podem se culpar pelo passado, porque as coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer. A gente tem que se perdoar e perdoar o outro. E os filhos também não podem ficar nessa função de vitimismo, né? A gente tem que seguir, porque os pais fazem os melhores, às vezes tem que fazer opção. O pai, nessa época, principalmente na sua época, né, pai, tinha um poder muito grande de ser o provedor da casa, era quase que exclusividade única do marido, do pai. Então, a função de ser mãe, né, de cuidar dos filhos, ficava mais por conta da mãe, então era mais desafiador ainda. Teve nesse período, foram 4 anos que eu trabalhando no Rio e vocês em Belo Horizonte. Pelo menos vinha no fim de semana, mas chegava numa sexta-noite e ia embora domingo à noite, né? E depois mais 2 anos que eu mudei para o Amapá, né? Aí a 4 horas de voo de Belo Horizonte e vocês continuaram em Belo Horizonte, aí a gente encontrava quase que de mês em mês, né? De mês em mês que a gente encontrava. Então, o que eu tentava fazer era suprir essa ausência compensando isso no período que a gente estava junto, né? Mas principalmente com exemplo, né? Porque eu falo, a educação é o que você fala, o que você ensina para os filhos. E o que vale mais e para toda a vida é o exemplo. Não adianta você ter uma teoria, falar e não praticar. E então, trazendo isso, eu gostei dessa questão do exemplo, eu concordo plenamente, porque quando até eu e a Lu, a gente já gravou um programa sobre honrar pai e mãe, a importância, né, que é bíblico. E toda vez que eu penso no meu pai, eu penso nisso, num homem de caráter, num homem íntegro, num homem cheio de princípios, honesto, que vai deixar, que cria um legado honesto. E eu queria te perguntar isso, qual foi o principal exemplo, o principal legado que seu pai te deixou? Lá em casa, pai e mãe eram pessoas muito diferentes, né? Lá, ao contrário do que era normal naquela época, que era um pai mais dominador, mais presente, lá a mãe que era mais enérgica, mais agitada, e pai era o exemplo de pai era trabalhador, trabalho e honestidade e princípio, né? Ele era daqueles que, com isso, ele não tinha nenhuma, não abria mão para nada. Então,
esse foi o maior legado foi esse que automaticamente incorporou na minha personalidade, né? Falar, não, tem que seguir o exemplo do pai, desse caráter, personalidade, dessa honestidade, trabalho. A gente, com tudo que consegue na vida, você tem trabalho, né? E mãe era mais ou menos a gestora, era a gerente da casa, né? Então as coisas se combinavam e aí formou uma base que pra gente não... Foi sólida. Foi sólido, né? E tinha uma coisa na época, hoje a gente tem muito... o carinho às vezes precisa ser o amor demonstrado com toque, pegar e abraçar e beijar, e lá em casa eles não eram muito disso, né? Mãe... A gente tinha que sentir o amor de mãe, que era muito grande, mas era quase que uma conexão de coração para coração, né? Então, e o que a gente transmite para filhos, às vezes é isso. Não, mas ela é muito carinhosa, é muito amorosa, e às vezes o amor é comunicado de outras formas, né? Mas exemplo para mim é a base de tudo. Ô pai, me conta uma coisa. Primeiro, duas coisas que eu quero te perguntar. Existe preferência de pai para os filhos? Eu sou mãe, eu tenho essa resposta como mãe, mas eu quero saber do meu pai, porque eu já senti algumas vezes, depois nós já resolvemos essas questões. Gente, ela cismava que o papai tinha mais coisa comigo, sabe? Era verdade isso aí hoje é uma coisa às vezes que devia ser claro, né? Aí fala, não, gosta mais de um do que de outro, tem preferência para um de outro, não. Você pode ter empatias diferentes, um ter o gênero mais próximo do seu, outro diferente, mas o amor de pai, de mãe, ele é único, né? Ele não tem essa preferência. E às vezes, no caso também, depende muito da personalidade da filha, do filho, né? No caso de vocês duas, uma é o sol e a outra é a lua, né? Então fala, a Cristiane é toda agitada, e isso, movimenta, e a Luciana é mais calma, mais tranquila e tal. E aí, às vezes, você compara achando que não, porque a lua é como se fosse inferior ao sol, né? O sol brilha de dia e a lua brilha de noite. Você já viu algum namorado falando que está sob o sol? Os namorados estão sob a lua. Então eu tenho essa vantagem, né? Eu tenho iluminação e luminosidade 24 horas, né? O sol outra e coisa com a também que lua, eu queria né? saber é como a gente, às vezes, como filho, tem uma expectativa em relação aos pais, mas como é quando a gente projeta uma expectativa para os nossos filhos e faz sonhos para eles, inclusive eu acho que é algo que a gente não deve fazer como pais. Tentar não fazer, Tentar não fazer, esperar que os nossos filhos sejam algo para suprir o nosso desejo, mas sem querer, às vezes a gente faz essa expectativa. No nosso caso, eu acho que nós duas frustramos as suas expectativas sobre nós. Um dia, gente, eu liguei para ele e perguntei. Falei, pai, me conta uma coisa. Hoje em dia, você tem orgulho de mim, da pessoa que eu me tornei? Porque às vezes a gente fica cheio de achômetros e não sabe o que o outro realmente pensa. Aí ele ponderou e falou depois que sim, graças a Deus, né? Não, mas na verdade o que eu sempre falava era para vocês no termo de trabalho, né? Era para eu falar, mulher precisa ser independente financeiramente. Eu sempre achei isso. E a preocupação é isso. Mesmo entra num casamento, se é um casamento onde a mulher depende totalmente do marido, às vezes fica complicado, né? Porque ela tem quase que se subjugar às decisões e às liberalidades financeiras do marido. Então a ideia é essa, olha, eu acho que faz parte de uma liberdade feminina ela ter a sua independência financeira. O que não aconteceu com as suas filhas. O que não aconteceu com vocês. Está prestes a acontecer comigo, em nome de Jesus. O que não aconteceu com vocês, né? Mas, por outro lado, vocês adquiriram, não tinha liberdade financeira, mas adquiriram outras qualidades que superaram Eu brinquei lá em casa isso muito, dia, né? Eu brinquei os meninos falando, seu patrão, eu falei, gente, meu patrão, ele é o rei dos reis. Ele é o mais poderoso de todos. Milionário. Meu patrão é o Senhor. Então, glória a Deus por isso. Eu tenho que estar satisfeitíssima. Mas, para finalizar, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria te perguntar como você se sente como filho do Deus Altíssimo. Isso aí é tudo, né? O pessoal fala que tem medo tem muita gente hoje que tem medo de morrer. Aí na pandemia, se eu pegar o coronavírus, o que eu vou fazer? Se eu ficar grave, se eu morrer? Eu sempre fui tranquilo, porque eu falo, para mim, eu acho que eu estou entregue. Né? Eu acho que a vida que a gente vai ter lá é muito mais maravilhosa do que a gente tem aqui. Isso eu falava, né?
Então eu não tinha medo de morrer, porque eu falo, eu tenho certeza que eu não vou pegar o Covid. E se pegar, ele vai ser brando. Isso me dava uma tranquilidade, que era a fé que eu tenho, que Deus tem a hora para cada um, né? E agora, o dia que você morrer, você quer que chore muito. O dia que eu morrer, aí tem gente que fala, o dia que morrer, pode tocar música, não precisa preocupar com o enterro, pode ser festa. Eu falo, não, eu quero, por favor, o dia que eu morrer, eu quero chorando, as pessoas chorando, que para falar, não, ele era importante na minha vida, ele deixa um legado, ele vai fazer falta. Por favor, festa sempre, e música não. Sempre. Ele faz falta todo dia, se a gente fica sem ver, sem falar. Mas uma coisinha só que eu estava falando, que na criação, que a gente está falando criação de filho, uma coisa que eu acho que tem muito isso aí, uma coisa é genética, toda criança já nasce com a sua parte genética formada, e depois tem o meio ambiente, né? E aí fica, mas por que a criação deu certo, não deu? Era pessoa genética, já tinha uma índole propícia para ter uma boa educação, ou não, né? Eu acredito que a coisa é mais ou menos meio a meio, né? A pessoa já nasce com umas características herdadas, né, dos pais ou dos avós, e aquilo não tem muito jeito de você mexer, não dá para mexer, trocar o gene nem nada, não. E a outra parte, que é onde a gente pode atuar, é o meio ambiente, a criação, a educação dos pais. Então a responsabilidade deles, eu falo, é 50%, mas tem que às vezes até contrabalançar a tendência genética, né? Então não é fácil. Essa educar é uma missão muito difícil, né? Que você nos herdou, né, pai? A ansiedade mas glória a Deus. Quem nos capacita é o Senhor, né, pai? Sem dúvida, senão a gente todo não tempo. é nada. Gente, é isso. Eu queria agradecer vocês, meus amores, agradecer ao Açaí Fresh, gente, Açaí Fresh, esse patrocinador que está sempre aqui conosco, a 8 Filmes, a Ágora, a Shop Bem-vinda e a Casa Liz, desse ambiente lindo, e a você que está aí do outro lado nos assistindo. Obrigada. Muito obrigada. De vez em quando eu falo, só para antes de encerrar, que às vezes eles marcaram que o tempo do programa tem que ser 11 minutos, 12 minutos, porque se for muito extenso, fica cansativo, né? Mas eu falo, mas de vez em quando tem que estender um pouquinho, né, mais, não tem problema. Dica do Cacá. Dependendo do papo, dependendo, né, se tiver muito do ambiente. A gente fica mais, fica mais um pouquinho. Fica a dica pro Bruno aí, gente. Ó, 8 Filmes aí atrás. Obrigada, Valeu, gente. Fiquem com Deus. Abraço.